qualidade amiga que vem ao nosso auxílio, que nos deu entendimento, possamos estar abertos para receber esse estudo e colocá-lo em prática também. Pedimos a vossa bênção, meu Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Seja. Muito obrigado, Daniela. Vamos lá. Daqui a pouco o pessoal está chegando. Bom, eu vou passar aqui já a nosso slide para a nossa aula de hoje. Deixa eu deixar ela já em modo de apresentação. Ok. Está na telinha de vocês aí, acho que vocês estão vendo, né? Começar a aparecer agora aí, né? Ótimo. Então, pessoal, a nossa aula de hoje é sobre... Está no Livro dos Espíritos, tá? Lá na parte 2, que fala da vida espírita, no capítulo 6, dos itens 237 e 257. Eu mandei para vocês o material de estudos. Esse material está falando sobre as percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Eu tenho certeza que todos vocês leram, estão assim afinadíssimos, tá? Então não vou ter dificuldade nenhuma na aula de hoje. Aqui é só um complemento. Perfeito? Ô, Ronaldo. Oi. Eu só queria falar que eu só sei que nada sei. Isso você já falou antes, né? Parece um mantra isso aí. Só te lembrando. Só te lembrando. Esse mantra já está vencido, tem que inventar outro. Mas tá bom, vamos lá. Então você vai saber agora, daqui a pouco você vai começar a saber de tudo. Nossos objetivos hoje é conceituar percepção, sensação e sofrimento, que eu sei que vocês já sabem o que é. Vamos tentar explicar, né, como se dá as percepções, as sensações dos espíritos. Será que os espíritos têm percepções? Eles sentem alguma coisa do outro lado, como sentimos aqui? E explicar como as sensações influem, né, no sofrimento dos espíritos. Ou não, né? Para tantos, vamos seguir esse sumáriozinho aqui, né, que é uma introdução que a gente vai fazer, um desenvolvimento que vamos falar dos itens, né, já colocados os objetivos, né, vamos falar sobre as percepções, sensações e sofrimento dos espíritos, e a gente também vai fazer, de forma um pouco mais resumida, um ensaio teórico que fala sobre as sensações dos espíritos, já está na questão 257, desse mesmo assunto, né, aí que está no livro dos espíritos, né? Então, o Kardec, ele faz um ensaio teórico só sobre o que é que os espíritos sentem, por que é que ele sente, como ele sente, por que ele sente isso, por que ele sente aquilo. Ele faz um destrinchado ali sobre isso. Eu tenho certeza que vocês leram essas sensações dos espíritos na questão 257. E, por final, né, o nosso objetivo, cumprindo o nosso objetivo, né, eu vou estar feliz da minha vida, vou estar muito feliz que no final vocês tiverem compreendido tudo sobre percepções, sensações e sofrimentos do espírito da ótica espírita. Me deixem feliz, pessoal, por favor. Então, para começar, eu trouxe aqui a questão do conceito de percepção. A percepção está muito ligada ao nosso intelecto. Alguém poderia me dizer o porquê? O que seria percepção para vocês? Ricardo, você que é um cara muito perceptivo, o que é percepção para você? Percepção para mim é você ter vou falar do meu jeito. Desculpa aí que tá limpando aqui. É ter uma ideia sobre alguma coisa, né? Então, para você ter ideia de alguma coisa, você precisa pensar. Então, você precisa usar a sua mente, né? Você precisa usar a sua mente, é o seu grau de conhecimento, né? E é isso que eu entendo. Desculpa o barulho aí que tá... Não, tá certo, né? Por isso está ligado ao intelecto, né? Você tem que usar a sua mente para interpretar as coisas que estão acontecendo, né? As coisas que você, por acaso, está sentindo.
podemos dizer isso, né, também. Então, a ideia de percepção, obrigado, Ricardo, né? Ela está ligada ao intelecto, porque é um processo, que ele fala, psicofisiológico, então está ligado à mente e ao corpo, né? A gente vai perceber que a linha que liga a percepção e a sensação é uma linha muito tênue, né? Muitas vezes você é tão rápido que a gente não percebe, as coisas já aconteceram, você já sentiu, já percebeu, já analisou, já julgou. É muito rápido. Então, é através do qual o sujeito organiza e interpreta os estímulos do meio, ou seja, aquilo que o meio está te impressionando, como é que as coisas chegam a nós? Através dos nossos sentidos, que a gente vai falar sobre sensações daqui a pouco. Eu devia ter colocado sensações na frente, né? Mas eu botei dessa maneira, talvez ficasse melhor para vocês entenderem. Então, os estímulos do meio, exemplo, você vê um clarão, isso vai impressionar o quê? Suas vistas, um barulho impressiona os seus ouvidos, né? E a partir daí você vai começar a analisar, vai pensar, vai começar a estruturar para tentar identificar, julgar e entender o que é aquilo. Então, organizar tudo isso na sua mente, né? Que foram captados através dos órgãos do sentido. Tá? Aí sim, aí você vai permitir identificar que som foi aquele, que luz foi aquela, por que aconteceu, e aí vai, beleza? Mas a percepção, às vezes, né, pode nos enganar, porque o sentido também, a gente já viu que muitas vezes o sentido eles podem nos ludibriar de alguma forma, né? A gente já viu aquela coisa chamada ilusão de ótica, né? Então, isso pode até atrapalhar alguma das nossas percepções, não é verdade, pessoal? Olha aí. Então, muitas vezes depende do ponto de vista você tem uma percepção, não é verdade? Se a pessoa que está do lado esquerdo aí está olhando o número, ele vai entender que é um 6, mas quem está do lado direito vai entender que é um 9. É questão de você se posicionar, né? A única diferença é o que aqui? É a nossa percepção, né? Muitas vezes a pessoa olha o que você está enxergando. Eu estou enxergando um cachorro e um lobo. Mas o que é que você está percebendo, Mona Lisa, nessa figura? Mona? Eu acho que ela não quer falar com você, ou não? Bom, então fala você, Mônica, o que é que você está percebendo? Não é Mônica Ser! Verônica. Corina. Corina era o nome da minha avó. Então. Então, na verdade, o que é que você está rindo? Mas você está ouvindo as marteladas, né? Mas tudo bem. O que é que você está percebendo nessa foto? Além de ser dois animais. São dois animais, mas o que eu acredito que um deles está mais triste que o outro. Ambos têm tristeza. Isso, os dois estão tristes, né? Então, apesar de você identificar as figuras que são dois animais, mas a sua percepção já lhe trouxe algo, né? O seu intelecto lhe trouxe algo a mais, né? Que as figuras mostram dois animais tristes devido ao semblante, olhar e a cabeça para baixo. Isso você conseguiu perceber muito bom. E aqui, Silvano, o que é que você percebe? Essa figura, se você olha a primeira figura, você está vendo o quê? É a mesma. É a mesma, só que ela está em posição diferente. Se a segunda não tivesse aqui, você diria que é o quê? Né? Mas provável você diria que era um sapo, né? Porque a sua mente localizou da posição um sapo. Mas se você vira a figura, né? Essa figura é a mesma figura, mas só que ela te trouxe o quê? Duas percepções diferentes por causa do ângulo que você olhou. Eu devo estar muito certo, eu só vejo o sapo. O que você está vendo como parece água, o que parece água é a crina do cavalo. É a crina do cavalo. Eu tenho que virar de ponta cabeça para ver. Já vi! Tá vendo? Que às vezes, dependendo da posição, o sentido, eles podem enganar a nossa percepção, né? E a gente acabar sendo ludibriado, né? Por ser uma coisa, né? Devido ao posicionamento, a maneira que é colocado, às vezes nos traz outra ideia, e a gente analisa de forma até equivocada. Vamos lá, pessoal. É só para a gente entender. Essas figuras você vê muito na internet, né? Se você olha de primeira essa figura, o que é que vocês enxergam, né?
senhor de bigode. Eu vejo um senhorzinho de bigode. Senhorzinho de bigode, né? Mas se você olhar com Careca. cara, se você olhar mais detalhadamente, né, se aproximar mais da figura, quando você se aproxima mais da figura, né, Aí você aparece um consegue... monte de coisa. A primeira eu estou vendo duas casas, né, uma árvore, as ovelhas e um menino encostado na árvore, parece que ele está ali tirando uma soneca ali de lado, né? Nossa, Então, você viu tudo isso? mas a maneira que se é colocada a figura, né, inclusive a janelinha da casa, dá a impressão, né, a árvore, dá a impressão que o quê? A roupa do menino dá a impressão que é um senhor, né, que está ali olhando para um determinado lugar. Ou seja, você consegue perceber duas coisas em uma mesma figura, ou até mais, né? Tem gente que consegue ver mais coisas nisso aí. Tá? E aqui nessa figura? Os objetos, eles estão mexendo ou estão parados? Estão mexendo. Às vezes mexe, às vezes fica parado. Tá? Estão mexendo na Se eu mesma falar direção, mexe, ele eles estão mexe. mudando. Para, ele para. Tá certo, Silvana. Eles mexem para a mesma direção. Né? Então, você percebe que aí entra a percepção, né? Para nós, esse objeto, devido que a uma, como dizer assim, uma pequena falha no nosso sistema ocular, eles percebem que essa figura, né, elas estão se girando, né? Parece que elas estão se movendo circularmente, né, de um lado e para outro, né? Parece que ela está se mexendo, mas, na verdade, essa figura ela não está se mexendo, ela está parada. Tá? Só que o nosso olho, devido aos posicionamentos que foram feitos dos quadrados e dos outros objetos, dá a impressão que está girando. Né? É só uma percepção que é colocada para nós, não é real, mas que o nosso sentido, né, está sendo ludibriado, né, por uma falha no nosso sistema ocular, que não consegue enxergar que essa figura está parada. Essa figura não se mexe. Vamos passar. Beleza? Ótimo. Agora a gente entra na parte das sensações. Eu coloquei aqui que as sensações estão ligadas mais à nossa parte física, né? Por quê, Maria? Acho que é porque é o que a gente sente através do nosso corpo, né? Calor, sensação de calor, sensação de frio, sensação de... eu acho que é mais ou menos isso, né? Dor. Isso, é isso aí. Está ligado ao que o nosso corpo passa, né? A gente percebe porque o nosso corpo está transmitindo algo. Né? Quando a gente fala em sensação, essas sensações estão ligadas ao quê? Aos órgãos do nosso organismo que são utilizados para perceber as coisas. Né? O nosso organismo, a gente fala que tem 5 sentidos, né? E vocês sabem quais são. Vamos dizer, vamos falar para mim? Fácil. Essa pergunta não botei nem lá nas questionários. Essa pergunta é muito fácil. É olfato, tato, paladar. Olfato, tato, paladar. Falta 2. Não lembro dos outros 3. Faltam 2, gente. Audição, ajuda aí. Audição e visão. Audição e visão, verdade. Visão. Então, aqui, ó. É tudo que está aqui praticamente no nosso rosto, né? Ó. Visão, audição, né? O olfato aqui, o paladar aqui, e o tato a gente sente na mão, no corpo, né? Qualquer coisa que passa no nosso corpo. Então, esse sentido, ele vai transmitir para nós alguma espécie de sensações. Frio, calor, claridade, escuridão, barulho, né? Silêncio. Né? Ele vai transmitir tudo para isso, né? O paladar, doce, azedo, salgado, aquele cheiro ruim, aquele cheiro bom, perfume, tudo isso, essas sensações vão entrar, né, por esses órgãos e vai fazer com que a gente, né, matute, né, vai utilizar, aí entra em questão a percepção, né, começa a girar aqui, né, o intelecto, e analisar tudo isso para identificar o que é. Se é uma rosa, se é um avião, ou alguma coisa que a gente come, e aí vai. Então, resulta primeiro do contato com a realidade, a nossa realidade, né? Captação pura e simples, é óbvio, né?
de um objeto sensorial, né? Então, é um estado bruto, imediato, né? Cujo papel principal é proporcionar o quê? A percepção. Então, você percebe que está muito ligado à percepção, muito... Você já sentiu, já está analisando, né? Já está ali, ó, estimulando, percebendo, colocando ali sua mente para raciocinar o que é isso, de onde veio, por que veio, né? E o que é que isso interfere na minha vida e tal. Aí vai longe esse negócio, né? Vai longe, né? Então, e é realizada através dos sentidos que a gente acabou de falar. Tá? Olha eles aqui. Tá? Cada um deles. E o sofrimento, pessoal? O sofrimento, né? Eu coloquei aqui, ele pode estar relacionado com a parte física, uma dor que realmente se machucou uma perna, né? Se feriu, é uma dor física. Tem a dor moral, né? Aquela que você fez algo de errado e aquilo te machuca muito, você não consegue, às vezes, pedir desculpa, você se sente mal com algo que alguém fez para você, ou você deixou de fazer. E tem aquela dor emocional, né? Que está muito ligada às emoções, né? As emoções, elas estão muito ligadas ao que acontece muitas vezes no nosso exterior, né? Algo que acontece na nossa vida, exemplo, você vê um acidente, aquilo ali te causa uma coisa muito, vamos dizer, triste, algo ruim dentro de você, né? Ou uma alegria imensa, está muito ligada, né, ao emocional, né? Mas a alegria não está ligada com o sofrimento, só falei a questão da emoção, tá? Então, vamos lá. Causada por nossas imperfeições, né? E decorre de nossa própria vontade, ou seja, né, se a nossa vontade for boa, né, a gente pode até evitar esse sofrimento, né, de querer evitar, né? Mas se a gente insiste em fazer as coisas erradas devido às nossas imperfeições, aí a gente vai sofrer. É o resultado dos laços que existem entre espírito e matéria. Como é o nome desse laço, pessoal? Perispírito. Perispírito. Então, é o perispírito. E a gente viu, né, os espíritos nos falaram que o nosso perispírito, ao encarnar, ele vai se ligando ao corpo, que molécula a molécula, lembra disso? Então, todas essas sensações que a gente tem, ela com certeza vai ser passada para o nosso perispírito, que vai trazer para o nosso espírito uma consequência, ele vai sentir algo através disso. Então, é através desses órgãos que o perispírito transmite as sensações para o espírito. E existem 3 tipos básicos de sofrimento, vamos dizer assim, né? É aquele que é causado pela ignorância, né? Que você faz coisas erradas por ser ignorante, né? Que a gente chama de cegueira mental, e pela nossa ignorância a gente acaba sofrendo por isso, né? Pode ser física também, moralmente, tá? O apego, né? Aí já entra a parte também moral, né? Porque essas sensações prazerosas que a gente quer aproveitar, esquece o outro lado, né? De cuidar do lado espiritual, né? E fica muito preso, né, às matérias, né, sabe, a questão de ter, né, e desses confortos, né? E acaba sofrendo depois por isso. Não digo aqui nesse mundo, né? Depois, né? E a aversão, né, alguma coisa a alguém, né? Então, quando pessoas que parece que, como diz na Bahia, santo não bate com o outro, né? A pessoa fica com aquela aversão, e às vezes isso aqui causa sofrimento, a pessoa não pode ver a outra. Então, é só para detalhar um pouquinho, pessoal. Quero que vocês fiquem muito presos a esse tipo de conceito, né? Para a gente ter um entendimento maior que a gente vai ver sobre o que o livro dos Espíritos nos coloca sobre essas questões das percepções, sensações e sofrimentos. Aqui algumas fotos que demonstram alguns sofrimentos. Quando você olha para essas fotos, né, aí entra o que é a sua sensação, não é verdade? Então você está estimulando o que? O seu órgão da visão. Nesse momento você percebe as fotos, né, a sua percepção começa a entrar em ação. Ela começa a analisar a foto de um menino chorando por algum motivo, uma menina com a mão no joelho, né? Você começa a analisar por que eles estão sofrendo e qual o sofrimento que eles estão passando
devido à situação que ele se encontra. Você percebe que é muito rápido e a gente nem consegue ver onde começa um e termina outro? Não é verdade? Mas aqui, ó, tem um espiritinho aqui, ó. Mas vamos começar aqui de cima e depois a gente desce. Mas como é a vida depois que desencarnamos? A gente já viu em algumas questões, algumas aulas atrás, como é a vida, né? Até a Tânia falou, né? A vida na erraticidade, né? Como é que acontece lá na erraticidade, como é que os espíritos, né, vivem lá, de que maneira, né? Isso aí a gente viu na aula passada. Podemos ver, ouvir, falar, a gente entende que sim, né? Será que os espíritos sentem frio, calor, odor? Como a gente sente aqui? Vocês já pararam para pensar nisso? Aqui as nossas espiritinhas aqui, ó. Uma massagem, né? Tá tudo escuro, a única coisa de que me lembro é de que está em casa, né? Acorda, acho que desencarnei. Estou vendo até a luz, são os amigos espirituais que vieram me buscar, né? Esse aí já está assim, ó, tá tudo escuro, né? Ele já se acha, né, abençoado porque já está vendo a luz, né? Os amigos espirituais estão chegando para ele, né? E a menina acorda ele, pô, o fuzil queimou. Então, e como passa o tempo do outro lado? Será que o tempo lá no mundo espiritual é igual aqui? Eu sei que vocês já ouviram falar sobre isso, já tem uma ideia a respeito disso, mas vamos falar um pouquinho, né? Vamos discutir um pouquinho a respeito sobre isso daqui a pouco também, tá bom? Na questão 237 do Livro dos Espíritos fala assim: uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha enquanto na Terra? A partir do momento que a gente já estudou aqui as questões de percepções, então, se essas percepções que a gente tinha aqui, esse tipo de percepções, será que a gente conserva lá no mundo espiritual? Sim. Sim, né, pessoal? É sim mesmo ou não é assim? Só estou vendo o Silvano falando. Sim. Sim. Claro, né? Isso não vai mudar, né? Porque não é o corpo que sente, né? Na verdade, né? Percebe, né? Quem está percebendo ali é o quê? O nosso espírito, né? O nosso está ligado ao nosso perispírito, né? Essas percepções vêm, como vem do intelecto, né? O corpo é só um instrumento, né? Mas essas questões que envolvem intelecto, também as questões morais, vêm do espírito, né? Vamos lá, ó. Sim, além de outras de que aí não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. Então, como a gente está encarnado, muitas de nossas percepções, né, ainda estão encobertas pelo quê? Pela essa carne densa, né? Essas percepções que só o espírito tem e a carne obscurece. Então, a inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha que vencer. Ou seja, como a inteligência é um atributo do espírito, se você tem um corpo que aí, vamos dizer assim, cujo cérebro, a parte física, né, possui alguma deformidade, você não vai conseguir expressar toda a sua inteligência nesse corpo debilitado, concorda? A partir do momento que desencarna, e eu não tenho mais esse corpo para impedir que minha inteligência se expanda mais, ou seja, eu vou ter minha inteligência totalmente ampla, enxergando coisas que eu não via devido a estar num corpo debilitado, né, na parte mental, podemos assim falar, né? E ele fala aqui, ó, a inteligência é um atributo dos espíritos. Vocês, alunos meus, eu sei que são inteligentes, né? Poderiam me dizer quais são outros atributos do espírito? Como a gente fala em atributo, exemplo, os atributos de Deus. Deus é onipotente, onisciente, soberanamente justo e bom, né? A gente já sabe, né? Eterno, e aí vai. A gente sabe porque isso aí são coisas que só Deus tem, né? Exemplo, se Deus deixar de ser onisciente, né? Ele vê tudo ao mesmo tempo, né? Tem consciência de tudo. Ele não deixa de ser Deus. Se ele disser de ser eterno, ou seja, ele vai ter um fim. Então ele não é mais Deus. Ou seja, esses atributos já são coisas intrínsecas que não pode tirar-se do ser, né?
Então, são coisas que tem um espírito que não se pode tirar dele. Exemplo, a inteligência. O espírito tem inteligência. Se você tirar a inteligência dele, não é mais espírito. Né? Uma outra coisa que o espírito tem, né, é do espírito, que não se pode ser tirado dele. Tudo aquilo que ele conseguiu adquirir, né, evoluindo, né? Cite um. A bondade. Não, tem espíritos que não são bons ainda. Não, mas se ele já é bom, já é um atributo dele. Mas né? ele está em estado de, está iniciando sua carreira espiritual, vamos falar assim. Ele ainda não sabe se é bom, né? Não ouvi. Livre-arbítrio? Livre-arbítrio, muito bem. Por quê? Ninguém pode tirar isso do espírito. Ele nasceu livre. Apesar que a gente está aqui no corpo, algumas coisas a gente pode fazer que a gente não pode... Né? O que freia nosso livre-arbítrio são nossas questões morais, que impede que eu faça isso ou aquela coisa. Devido à nossa inteligência, ao nosso raciocínio, a gente analisa, isso aqui é errado, então não vou fazer. A gente pode o livre-arbítrio nesse momento para tentar deixar de fazer determinadas coisas, porque isso aí não é legal, não é bom. Vai contra, vamos dizer assim, os objetivos do espírito nessa vida, fazer o bem, a caridade. Então, o livre-arbítrio é um deles. Outro. Ele é infinito, ele não tem fim. O espírito é infinito, né? Ele é infinito, tudo bem. Imortal. Mortal, né? Imortal. Ele vamos dizer assim, ele é imortal, né? Não morre, não vamos dizer assim. O espírito não morre. Mas não, isso ainda não vamos dizer que é um atributo. Isso é imortal. É um atributo do espírito. É um atributo do espírito, a imortalidade. Imortalidade. Então, intuição? A intuição é uma coisa que o espírito tem, né? E não se pode tirar dele, né? Mas a vontade, eu posso tirar a vontade do espírito? Dele, né? Quando ele é espírito, a consciência de si mesmo, né, do espírito, isso é um atributo, ter consciência de si mesmo. Pensar, né, o pensamento, né, do espírito, tá? Então, a própria visão, né? Só que o espírito não vê que nem a gente, né? Ele percebe tudo ao mesmo tempo. E a gente vai ver isso depois. É só para vocês entenderem que, né, quando a gente começa a estudar e a detalhar mais essas coisas, então a gente começa a expandir a nossa visão sobre essas questões que envolvem também o espírito. Tá bom? Vamos passar para a seguinte aqui, ó, questão 238 e 239. São limitadas as percepções e os conhecimentos dos espíritos? Kardec pergunta, né? Esses conhecimentos, né, os conhecimentos que os espíritos têm, são ilimitados? Numa palavra, eles sabem de tudo? Conhece os espíritos o princípio das coisas? Que Kardec aqui generalizou. Ele não está dizendo determinado espírito ou não. Ele está dizendo todo, aqui a ideia é todos os espíritos, né, eles percebem tudo, conhecem tudo, têm conhecimento de tudo, das coisas. O que é que vocês acham? Depende da sua evolução. Depende, né, pessoal? De quê? Da evolução dele. Isso, da evolução, da elevação espiritual desse espírito, né? Quanto mais espiritualizado, mais puros de espírito, mais conhecimento tem das coisas. Quanto mais inferior, né, ele vai estar circunscrito aquilo, né, que ele consegue ver e perceber. Ele não expandiu ainda a sua mente, seus conhecimentos, seu intelectual, para poder perceber as coisas além, né, que ele pode perceber. Ele ainda está em processo de amadurecimento espiritual. E aqui os espíritos falam assim, né? Quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabe. Óbvio, né? Quanto mais você estuda, mais você tem conhecimento. É que nem um médico, um engenheiro. Né? Quanto mais... ele terminou a faculdade, mas se ele quer fazer algo a mais, né? Se ele quer ter um conhecimento a mais em determinada área, ele tem que estudar mais para poder ter conhecimento em determinado assunto, especialidade. Então, se são espíritos superiores, sabem muito. Né? Até que ele fala, né? Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo, não sabem mais do que os homens, né? Então, quando a gente desencarna, o conhecimento que a gente tem, a maioria das coisas, acompanham a gente. A gente vai juntando aquilo que a gente já aprendeu em outras vidas. É por isso que quando chega no mundo espiritual, esse leque, às vezes, intelectual, se abre mais para a gente.
O próprio Divaldo Franco falou para ele que um dia ele recebeu uma mensagem da mãe dele, e a mãe dele veio com a programação reencarnatória de nascer, né, de levar uma vida assim, sem muito conhecimento intelectual, vamos dizer assim, né, sem muito estudo, né? Então, a mãe dele era do interior, tal, mal aprendeu a fazer o nome, outras coisas assim, então ela não se desenvolveu essa parte da intelectualidade, mas ela veio, pediu para vir assim, justamente com uma missão, para cuidar dos filhos que ela teve, eram 13, né? Se não me engano, o Divaldo era o último, né? Eram 13 filhos, né? E Divaldo falou que depois que ela deu uma mensagem, né? Às vezes assim, poxa, minha mãe não escrevia assim, assim. Depois ele entendeu e percebeu que a mãe dele, ela já possuía bastante intelecto, simplesmente foi obscurecida na encarnação para o processo, né, a programação reencarnatória dela. Depois que ela desencarnou, voltou aquilo que ela já tinha, né? Vamos dizer assim, a carne que dificultava libertar esses conhecimentos não era mais obstáculo. Então, ela voltou, né, até a capacidade dela de pensar, de raciocinar e de conhecimento de tantas outras coisas que ela não tinha. Beleza? Ok? Na questão 240, estamos aí, né? Aí a gente já entra no tempo, né, pessoal? Ó, a duração. Os espíritos a compreendem que nem nós. Será que o tempo que se passa aqui e lá no mundo espiritual é o mesmo, né? Eles têm essa mesma percepção, pessoal? O que é que vocês acham? Que não. Não. A gente O tempo lá ele é bem diferente, né? é A bem, percepção do tempo. é bem diferente, né, pessoal? Por quê? Ó, vamos escutar primeiro o que Kardec fala para a gente entrar detalhadamente. Não. E daí vem que sempre nos compreendeis quando se trata de determinada data e época, né? Nem sempre nos compreendeis, nem sempre, né, nos compreendeis, né? Porque a visão dos espíritos lá é bem diferente do que a nossa aqui, por causa do quê? Esse tempo para nós, que é contado minutos e segundos, para eles, isso aí não existe lá. Ó, os Ô, espíritos... Ronaldo, Oi. então, mas por outro lado, a gente vê, a gente percebe mesmo que muitos espíritos perdem completamente a noção do tempo. Acho que passou horas, dias e passaram-se às vezes anos, séculos, né? Isso todo mundo percebe isso aí. Por outro lado, nos livros do André Luiz, em alguns livros, e não só do André Luiz, eu percebo que muitas vezes eles fazem uma reunião de uma determinada equipe e combinam na espiritualidade de fazer uma visita a alguns encarnados, e muitas vezes eles é marcado para o dia seguinte. Uhum. Então eu percebo que eles lá eles têm compreensão do tempo e de alguma maneira eles estabelecem um paralelo entre o nosso dia, a nossa noite, o horário que os centros estão trabalhando, por exemplo, certo? Eles sabem os horários nossos de trabalhos nos centros, é feita uma programação. Então, embora o tempo passe diferente, mas alguns espíritos conseguem estabelecer uma correlação entre o tempo na espiritualidade e o tempo material, né? Claro, claro, né? É que ele fala aqui, né? Nem sempre compreendeis quando se trata de determinadas datas, é por quê? A verdade é que o tempo lá para eles, como eu falei, é diferente desse nosso que a gente conta aqui, né? Minuto, segundo. Mas nem por isso, né? Quer dizer que ele não tem essa compreensão de como se processa, né, a nossa vida aqui, o tempo aqui, como é que se dá a passagem dos dias, das horas aqui. Eles têm toda essa ideia. E eles, com certeza, né, tem como aferir esse tempo, né, de acordo com as nossas necessidades aqui, principalmente em reunião mediúnica, trabalho que vocês têm realizado. E aqui eu coloco assim, ó, os espíritos vivem fora do tempo como o compreendemos. Ó. Eles vivem fora desse, tipo assim, dessa bolha que existe aqui em nosso, no mundo de encarnados. Eles estão fora disso.
mas eles têm a visão de tudo que está acontecendo aqui, né? Muitos espíritos que ainda não têm essa compreensão, porque ainda não despertaram ainda, os seus espíritos ainda estão muito inferiorizados, né? Eles principalmente quando desencarnam, né? Muitos deles não sabem que se desencarnou, quanto dia passou, né? O próprio André Luiz foram 8 anos no umbral, né? Ele não achou que tinha passado tudo isso, né? 8 anos. Então, a gente percebe que, e para ele, né, não pareceu ser tanto tempo assim, né, lá no mundo espiritual, né, mas em tempos terrenos correram-se 8 anos. Ó, a duração deixa de existir, a duração deixa de existir, né? O que seria o tempo, né? Deixaria de existir. Os séculos, para nós, tão longos, não passa de instantes que se movem na eternidade, ó. Instantes que se movem na eternidade. Vamos dar um exemplo aqui. Tá o Ricardo e o Silvano vão disputar uma corrida. Não. Vão disputar uma corrida. Os dois, eles têm o objetivo de chegar no futuro. Só que, para ir para o futuro, o Ricardo, como é atleta, ele resolveu ir de bicicleta. E o Silvano, como ele não quer perder muito tempo, ele vai pegar a BMW dele e vai de BMW, né? Não, mas é o contrário. Quem tem BMW é o Ricardo, não sou eu. Eu vendi. Não tenho mais. Quando os dois saem no mesmo horário, saem 7 horas da manhã de uma segunda-feira, do dia tal, quem vai chegar primeiro no futuro? Vai ser o Silvano ou vai ser o Ricardo? Vai ser o Silvano, que ele vai passar o pé em mim e eu vou cair, entendeu? São os dois, não são? Não, quem vai chegar primeiro? Cada um vai chegar no seu futuro. Mas quem vai chegar Cada um primeiro? chega no seu tempo. Não, o faro é o mesmo futuro. Um futuro é um ponto lá na frente. Quem vai chegar primeiro? Ah, tá. Silvano, da BMW, Silvano. Da BMW, né? Ou seja, o mesmo tempo, né? O tempo que o Silvano vai levar para chegar lá, né? Vai ser bem menor do que o do Ricardo, né? Por quê? Ele está no carro mais potente, ou seja, a mesma visão que... Está motorizado. A mesma visão, né, da paisagem, das coisas que estão acontecendo ao redor. O Silvano vai ter, que nem o Ricardo vai ter? Não. Não, né? Porque como o Silvano Porque ele vai muito mais rápido, ele não vai aproveitar a viagem. Quem vai aproveitar a perceber viagem é o certas Ricardo. coisas. Isso, o Ricardo ele vai conseguir ver mais coisas. Você concorda comigo? Ele vai estar cansado lá. Eu aqui vou como motorista. Aqui para nós... Aqui para nós... Então, lá no mundo espiritual, assim, né? Eles já estão lá na frente, ou seja, é como se lá no mundo espiritual eles fossem BMW, eles já conseguem estar lá na frente, né? Mas só que ele tem uma percepção muito maior das coisas que nem aqui, né? É como se ele tivesse devagar, porque essa ampliação, vamos dizer assim, desses sentidos que existe lá, para nós que ainda a gente não tem ideia, né? Dão para eles todo vamos dizer, esses nuances que para a gente assim às vezes é difícil conceber, né? Quando você olha aqui no nosso mundo, né? O que seria tempo para nós aqui? Quem estudou física aqui, né? Naquelas aulas de física no 2º grau, a gente via que tempo era o quê? Tempo é a distância que a gente percorre, né, dividida pelo tempo percorrido, pela velocidade média, né? Ou seja, eu vou percorrer uma distância de 100 quilômetros, com a velocidade média do meu carro de 50 quilômetros por hora, eu vou chegar a quanto tempo nesse local? 2 horas. Então, a gente já consegue, né, a partir daí, ter uma ideia de como é o tempo, né? Só que essa questão de distância e de velocidade média que a gente tem aqui, lá no mundo espiritual, não existe isso aí. Né? Mas como é? Quem souber, me fala, né? Quem souber. Oi. Tem que frisar que isso aí é para espíritos que já têm evolução. Né? Porque espíritos que desencarnam ainda presos à matéria, ele vai estar preso ao horário, ele vai estar preso, ele vai ter as sensações, que sensações são do corpo físico, ainda mantém. Tá? Isso aí de não ter tempo, são espíritos superiores, evoluídos. Que ele pensa, ele já está lá. Diferente do espírito que ainda desencarna e ainda está preso na matéria.
Eu tenho um problema sério. Eu sei que é um, sei lá como que fala isso aí, mas é um problema meu. Eu tenho que saber sempre que hora que é. Eu acordo de noite, eu fico assim, a primeira coisa que eu quero saber a hora que eu acordo é que hora que é. Então eu tenho até não é preocupação, ansiedade, viu? Porque, não, Silvano? sei lá, mas eu não gosto de acordar e não saber que hora Sem que é. saber o Se é 1 horário. hora, se é 4 horas, eu tenho que saber que hora. Então, é uma coisa que eu tenho que já começar a corrigir, porque depois eu estou ferrado. Depois Silvano. tá ferrado, depois a Sua, né? tendência é a piorar, né? Mas aí, Silvano, quando as pessoas... Silvano, quando as pessoas você não é estiverem conversando com superior? Você é espírito superior? Você não precisa de hora. Você pensou, você já está lá. Está diferente, então não precisa desse horário. Obrigado, Macário. Eu estou mais tranquilo então agora. Silvano, se preocupe quando você falar com as pessoas e elas não te responderem. Aí você pode se preocupar. Que oração? Ninguém responde. Ninguém fala para você. Pergunta assim, olha, que oração, por favor, e a pessoa nem tchum para você falar, eu acho que olha o relógio está parado. Então, mas aí permita fazer aquela observação que o Silvano colocou, dos espíritos marcar o nosso horário, mas eles marcam o nosso horário por nossa causa, porque a gente está preso em horário. Não, tá certo. E eles não. Por exemplo, você faz evangelho no lar. Eu faço aqui toda segunda-feira às 19 horas. Então, eu tenho compromisso com eles nesse horário. Então, eles se adequam a nos atender nesse horário. Mas por minha causa, não por causa deles, né? Não, perfeito. Ô, Macário, agora, desculpa, Ronaldo, agora, na espiritualidade, o horário lá não existe, é uma convenção terrena, isso. Mas naquela organização toda das colônias, vamos pegar no nosso lar ali, a impressão que eu tive lendo o Nosso Lar é que era tudo muito organizado. Como fica a questão de horário, compromisso? Olha que ele diz aqui, Silvano, o que ele diz aqui, os espíritos vivem fora do tempo como o compreendemos. Existe um tempo, sim, mas é deles. A gente não compreende como é que funciona o tempo deles lá. Mas para todas funcionar como você viu lá tudo certinho, tem um tempo, né? Tem, vamos dizer, né, como a gente pode se expressar, tem um horário, tem tudo certinho, mas da maneira deles lá, né? Que talvez para nós ainda não tenhamos essa compreensão, né? Não se deixa claro realmente quanto a isso, né? Entendeu? Entendi. Não está sincronizado com o nosso. Não está. E essa coisa, viu, Macário? Você falou lá, os espíritos superiores que não têm tempo. Isso aqui já deve ficar subentendido, né? Essa questão de chegar mais tempo, de ver as coisas, o futuro, essas coisas mais. Né? Os espíritos inferiores, eles ainda estão muito presos ainda à matéria, a questão das coisas que ainda está regado à matéria. Então, essas questões que a gente vê aqui, que a gente fala assim do tempo, essas coisas, é para os espíritos mais evoluídos, que eles têm essa capacidade de se deslocar através do pensamento, né? Emitir o pensamento. A gente vai ver daqui a pouco sobre isso, não vamos adiantar a carroça aqui na frente dos bois. Né? Mas só mais uma observaçãozinha que o Silvano colocou lá do nosso lar. E que a gente assusta, a gente quer ir para o nosso lar, mas o nosso lar ainda está no umbral. É verdade. É um oásis que está ali no meio do umbral. Então, são espíritos ainda precisando de toda essa... E é um lugar transitório. Reflexões nossas. Que manter a disciplina do espírito né, que vai reencarnar, não está lá, né, de elevação, né? A gente não está preocupado se vamos falar assim, né? Viu, Macário? Fala a questão assim. Muitas vezes as pessoas não estão preocupadas se o nosso lar é umbral, né? Elas querem ir para lá porque lá ela vai ter encontro, né? Vai ser bem recebida, vai ser bem amparada, não vai estar naquele lugar mais triste, mais tenebroso que é comentado lá nos umbrais da vida, né? Aquele mais grosso, mais denso, né? A pessoa, estou no nosso lar. Não, é umbral, não tem problema, mas aqui tá bom.
Aqui tá bom. Lógico. O problema é lá fora. O problema é lá fora. Lembra que eu falei, o nosso lar é um oásis no umbral. Então, é isso aí. Na hora que eu bater na porta, vocês abram lá, por favor. Vamos lá. Aqui tem uma passagem lá no domínio da mediunidade que eu achei interessante colocar aqui para vocês, em torno da fixação mental. Eu falo assim, ó, e quando a morte nos surpreende nessas condições, acentua-se-nos, então, a experiência subjetiva. Se a alma não se dispõe de esforço heróico da suprema renúncia, com a facilidade de emaranhar-se nos problemas da fixação, atravessando anos e anos, e por vezes séculos, na repetição de reminiscências, né, pessoal? Ele ainda traz aquelas reminiscências da vida lá, do material, né? Isso fica na mente, né? Na consciência do espírito, desagradáveis, das quais se nutre e vive. Olha que interessante, não se interessando por outro assunto, a não ser da própria dor. Então, ele acaba... É por isso que parece que o tempo para ele só existe o presente, porque o restante deixa de existir porque ele se fixa só naquilo que ele está sentindo, pessoal. Eu vou explicar isso melhor daqui a pouco. Ó. Da própria ociosidade ou do próprio ódio da criatura desencarnada, em si mesmando-se, é semelhante a um animal no sono letárgico da hibernação. Né? É uma alegoria bem colocada aqui, né? É uma comparação. Ele está ali hibernando porque não acordou ainda, né? Para o que ele pode ser como espírito, fazer como espírito. Isola-se do mundo externo, vibrando-se tão somente ao redor do desequilíbrio oculto em que se compraz. Nada mais ouve, nada mais vê e nada mais sente, além da esfera desvarada de si mesmo. É por isso que quando chega nas reuniões aqueles espíritos bem, vamos dizer assim, perturbados, aqueles espíritos ainda totalmente perdidos, né, querendo encontrar coisas que já se passaram muito tempo e ele ainda está assim numa situação que para ele tudo ainda é igual, né, de quando ele estava aqui na Terra, né? Então ele está lá no mundo espiritual achando que ainda está naquela época, naquele ano, vivendo aquela mesma situação, porque a mente dele está fixada naquilo, né? Aqui na questão posterior vem assim, ó, os espíritos fazem do presente mais precisa e exata ideia que nós, né? Será que os espíritos... Aí ele entra já na questão do presente, do passado e do futuro. Kardec começa a perguntar, né? Como o tempo é diferente, né, lá no mundo espiritual, então será que esses espíritos fazem do presente mais precisa e exata ideia do que nós? Será que eles têm essa precisão, pessoal, né, do que nós? O Macari até falou, né? Os espíritos o quê? Mais elevados têm, né? Vamos lá, ó. Do mesmo modo que aquele que vê bem faz mais exata ideia das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que vocês não veem. Apreciam tudo diferentemente do que o vosso modo, mas também isso depende da elevação espiritual. Então, os espíritos, né, falam que quando a gente fica fixado numa determinada ideia ou em algo, o presente para nós passa a ser aquilo. Um exemplo, alguns de vocês já tiveram alguma experiência de, mesmo de olhos abertos, a sua mente viajou lá para, como a gente fala na escola, né? Lá no mundo da lua, né? E a professora, fulano, e vocês já passaram por essa situação? Muito. Muito, né? E quando você passa por essa situação, as coisas que estão ao seu redor, vamos dizer, seria o presente, ela deixa de existir, porque você não está mais enxergando. O que é que você enxerga? Aquilo que sua mente está produzindo na sua cabeça aqui, né? Então, sua mente está produzindo aquelas imagens e você está vendo elas. O que está ao seu redor não está se passando e você não vê. Aquilo ali está se passando, sabe? Né? As coisas estão acontecendo e você está parado ali no que a sua mente está projetando para você. Assim é os espíritos que desencarnam sem essa noção de que desencarnaram, né, muito apegado às coisas materiais, às paixões terrenas, e ele vive isso, essas ideias, e acabam que as coisas acontecendo, e ele não sabe que anos estão, porque eles se prenderam, né, a fixação do pensamento é aquilo. E o presente para ele é aquilo. Não tem passado mais, não tem futuro, porque aquilo é o presente. É aquilo que ele está vivendo, aquelas ideias. Né? Se você começar a fechar os olhos, pensar, né, em algo aqui, as coisas ao seu redor param de existir, porque você, obviamente, está passando o tempo, está indo as coisas, mas você
está vivendo o que seu cérebro está jogando para você. Você começa a sentir e perceber muitas coisas que a mente está colocando para você. Eu não sei se eu fui bem claro para vocês entenderem, né? A ideia seria essa. Silvano diz, apega do relógio. Eu já nem estou usando relógio. É bom. Tá bom, mas pessoal? Eu ainda quero saber que horas são, porque todo lugar que eu olho tem hora. Então, isso tudo vai depender quanto mais, é óbvio, né? Quanto mais elevado o espírito, né? Então, essas noções, eles vão ter muito mais. Os espíritos vão prever, conhecem o futuro? A gente vai ver daqui a pouco, porque essa é a questão que vocês vão falar daqui a perguntar também. Vamos lá. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Olha o que Kardec pergunta. Como é que os espíritos conhecem o passado? E esse conhecimento ele é ilimitado? Né? Será que o espírito conhece o passado? É ilimitado esse conhecimento? Ele fala, é ilimitado? Conhece o passado, sim. Eles conhecem, mas depende do grau de evolução também. E é limitado, acho que não é ilimitado, não, porque ele não vai conhecer a sua origem. Vai ser muito difícil. Aqui, obrigado, Ricardo. Vivo sempre no presente, o futuro não conheço, o passado já não tenho, né? Visão muito aqui do nosso mundo, aqui podemos falar, essa questão aqui do João Pessoa. Com relação a essa questão, aí vamos passar aqui para a gente ver a resposta dos espíritos, você tem a ideia. O passado, como que ele nos ocupamos, é presente. Aquilo que eu acabei de falar para vocês, o passado, que é aquele que nos ocupamos, é presente. Como assim o passado que nos ocupamos? Né? É presente. Se você começa a pensar muito nas coisas que você viu e fez lá no passado, somente ficar naquilo, aquilo para você vai ser o presente, não é verdade? O que está acontecendo aqui não deixa de existir para você por enquanto. Porque é aquilo que sua mente está projetando. Né? Como eu falei, você está viajando tá no mundo da Lua, né? Então as coisas se passam aqui. Pergunta. Oi. Desculpa, é que eu caí. Aí eu perdi alguma coisa. Mas aí ficar pensando no passado não vai acabar entrando na questão lá no começo que você estava falando sobre as emoções, os sentimentos? Vamos chegar. Ah, tá, desculpa. Não, mas pode, continue. Não, mas então, era isso, justamente. Você fica pensando no passado sobre as coisas que você fez, aí você fica refletindo. Muitas vezes a gente não entende, tenta entender onde é que errou. Sim. Só que aí fica remoendo, e ele acaba virando o nosso presente, mas ele é um presente mais pesado. Não sei se eu estou sendo clara. Eu entendi. É porque, como a gente acabou de ler no texto, o Espírito fala nos domínios da mediunidade, né? Não é você voltar para o passado, ver onde você errou e tentar acertar. Isso tudo bem, até válido, isso é importante, né? Aquela questão do arrependimento. Mas é a fixação no passado, né? Por que as obsessões acontecem? A obsessão acontece o quê? Porque existe uma ideia fixa e aquela ideia fica ali permanente. Então, quando a gente fixa em algo e a gente não larga daquilo, o que acontece depois ao nosso redor não acontece para nós, né? Porque a gente esqueceu do que está ao nosso redor. O que a gente fixou na mente é o que existe. O restante não existe. É isso que ele quer dizer aqui. É simplesmente isso. Obviamente, o passado existe. Né? As coisas que a gente fez lá atrás, né, que fez de errado, é certo para a gente relembrar, para a gente ver e tentar corrigir. O que a gente não pode é fixar e ficar ali, sabe, se remoendo, que você falou, remoendo, não sai daquilo, né? Errei. Não, tem que voltar. Acaba que você não consegue fazer o que você tem que fazer, né? Entendeu? É por isso que muitos espíritos ficam muito tempo lá no umbral, muito tempo nessas zonas obscuras e não sabem que o tempo passou, por quê? Porque eles ainda estão com uma ideia muito fixa nos prazeres, nas paixões, ou até nas culpas e nos erros, né? E não aceitam, né, por ter cometido aquilo e se remoem por tudo isso. Simplesmente, como já nenhum véu material nos toda a inteligência, lembramos-nos mesmo daquilo que se apagou na memória, no mundo espiritual, é óbvio. Mas nem tudo os espíritos sabem, a começar pela sua própria criação, né, Ricardo? Como você falou, né?
Deus nos criou simples e ignorantes. Como é que Deus criou a gente? De que maneira? De que forma? Ninguém sabe. Né? Muitos espíritos superiores falam assim, isso é Deus, né? Ninguém sabe. Não sabe, não tem como. A gente pode chegar a determinado fase do nosso passado, mas tem coisas que a gente não vai ter como, não tem como, né, você chegar, né, em determinado ponto, porque aí já, como se fala, vai ser os mistérios da divindade, como diz a igreja aí, tem coisas que não tem como você saber. Né? Mas a boa parte, as principalmente que a gente tem que saber para tentar se melhorar, essa a gente tem como se lembrar, sim, porque marcam, né, a nossa consciência, marcam o nosso espírito, né? E isso nos ajuda a se melhorar, né? Seguir em frente, a tentar sermos melhores, né? Rumo à nossa evolução. Vamos lá, passar, pessoal, para adiantar aqui. E o futuro? Né? O Kardec perguntou do passado, agora o futuro. Os espíritos conhecem o futuro, né? E aí? Conhece o futuro? Ou depende? Depende de alguma coisa? Essa pergunta... Eu acho que depende da evolução, depende. Os espíritos inferiores, aqueles que estão lá no umbral, ele conhece o futuro? Se eles, já que eles estão fixados para... Ele não sabe nem que ele morreu. Então só os espíritos mais bem elevados. Exatamente, sabe nem que morreu, né? Imagina o futuro, né? Bem por aí, né? Desculpa, estava aberto. Não, é isso, tá assim mesmo. Ainda isso depende da elevação que tenham conquistado. Muitas vezes apenas o entrever, independente do espírito, eles podem entrever o que vai acontecer, mas nem tudo, né? Quando você está lá no mundo espiritual, na reticidade, para reencarnar, você pode prever como é que vai ser o seu futuro? Não, porque vai depender do seu livre-arbítrio, da decisão que você vai tomar, da sua vontade, né? Você pode prever como é que você vai morrer? Também não. Você vai prever o tipo de vida que você vai levar. A gente planeja. É que nem planejar uma viagem, planejar uma reforma. Isso. Você planeja quanto que você vai gastar. Você fala, bom, eu vou gastar X. Aí você terminou a reforma, gastei Y, me lasquei. A mesma coisa. Você planeja o que é o gênero das suas provas, depende das provas. O meu gênero de prova vai ser como militar, vai ser como bombeiro. Mas será que eu vou morrer queimado, morrer no prédio pegando fogo? Você não pode dizer isso. Então. Não tem. Pois é. Então, é uma coisa que você não tem como prever isso aí, né? Vamos lá. Porém, nem sempre é permitido revelá-lo, né? Eles, quando veem, parece-lhes o presente. Olha que coisa, né? Quando eles veem, parece presente. Por quê? A gente acabou de falar, né? Eles começam a ter a sua visão focalizada naquilo que vai acontecer, e aquilo é como se estivesse acontecendo de verdade, né? É a mente, né? Vamos dizer, a mente seria a consciência, né, espiritual, né? A mente a gente fala que é muito material, é a consciência espiritual, né? À medida que se aproxima de Deus, né, os mais puros, né, os espíritos mais evoluídos, tanto mais claramente o espírito descortina o futuro, à medida que ele está lá, mais próximo disso, assim, aqueles espíritos mais puros, né? Nem os espíritos perfeitos têm o conhecimento completo do futuro, porque só Deus o tem, né? Esse aí, né? Ele fala assim, depois da morte, a alma vê e apreende, né, compreende num golpe de vista suas passadas migrações. Olha que interessante, a alma, né, vê, apreende, né, compreende num golpe de vista. Imagina, sabe o que é um golpe de vista, pessoal? Você já viu tudo do seu passado. É o literal bater os olhos. Você bateu os olhos, já sei tudo que eu fui. Acabou. Então, você já sabe tudo que você foi no passado, que você fez, deixou de fazer, o que você cometeu, o que não cometeu. Imagina, é muito rápido, né? É por isso que a noção de tempo lá para ele é diferente. Como é que pode? Né? Aqui a gente tem que ler, pegar aquele livro de 5.000 folhas para ver o passado do jornal, lá naquela folha, lá onde ele foi lá escravo, onde ele foi lá rei, ele matou muita gente. Pô, não, tá onde? Tem que procurar, você lá no piscar de olhos, você já viu tudo. Que coisa, né? É por isso que é difícil até deles explicar para a gente como é que isso funciona, né? Suas passagens, mas não podem ver o que Deus lhe reserva. Então, tem coisas que é só de Deus, né? Senão, esses espíritos também seriam dele, né? Tem coisas que é só Deus. Então, a gente não se mete. É Deus. Ô, Ronaldo. Oi. Eu imagino, assim, que o espírito, quando ele está desencarnado, e esse golpe de vista, assim, das encarnações anteriores, seria mais ou menos o agora, quando a gente tenta lembrar da nossa infância. Lá da mais
tenra infância, a gente já nem lembra nada. E talvez o espírito também, porque não é mais relevante a infância daquele espírito. Só que depois, a primeira infância, a adolescência, as coisas mais importantes, a gente está vivo na memória e algumas coisas são importantes, inclusive, para a gente, para o nosso caminhar. Sim, então, claro. eu acho que o espírito é a mesma coisa. Aquilo que já não tem mais nenhuma importância, por exemplo, logo de início da fase hominal dele, ele não vai lembrar mesmo. Né? Agora, aquilo que ele foi fazendo nas diversas encarnações, evoluindo, amadurecendo, na medida do possível, ele vai lembrar, porque às vezes é interessante para ele. Principalmente nas questões morais, né? Essas que nos afetam bastante, né? Porque essas marcam a nossa alma, o nosso espírito. E aí a gente consegue ver as nossas falhas, os nossos erros, e principalmente se a gente conseguiu saldar os compromissos, né, falhados em outras vidas, né? Isso é importante, isso marca, às vezes, o espírito, né? Isso é importante, né? Alguém mandou uma mensagem aqui. O que dizer sobre as pessoas que... A Daniela está perguntando. O que dizer sobre pessoas que dizem prever o futuro, né? Olha, Daniela, se todo mundo pudesse prever o futuro, né? Aí seria, né? Deus, né? Porque as pessoas acreditam que elas podem, dependendo da necessidade, né? Que podemos dizer que Deus tenha para nós, né? E depender do fato também, se for importante para a humanidade, algumas pessoas podem ter alguns flashes sobre algumas coisas que vai acontecer no futuro, mas não que elas vão saber que realmente aquilo vai acontecer. Tem algumas pessoas que falam, né? Que prevê isso, aquilo outro. Se elas acertam e acertam com frequência, por algum motivo tem, né? Se elas têm essa capacidade, esse dom, é porque Deus colocou esse motivo e que esse dom sirva para ajudar a humanidade, né? Mas tem muitas vezes pessoas que ficam dizendo que vê isso, vê aquilo, e é muita, vamos dizer assim, enganação, papo furado. A gente fica com muito pé atrás. É outra coisa, né? Para quem a gente quer ver o futuro, né? A gente já não está sabendo nem lidar direito com o presente, né? Imagine com o futuro, né? Então, acho que principalmente o futuro, o que eu quero do futuro, pago, na né? verdade, é o número da Mega Sena. Aí, ó. Aí eu quero. Aí eu ficaria muito feliz. Será que vai ser uma coisa boa? A pessoa que vai te dar isso aí, se ela soubesse, eu jogava. Pois é. Muitas vezes as coisas que a gente pede, né, que a gente acha que é bom por causa das questões materiais, aí depois, quando a gente vai ver, isso aí se torna um verdadeiro inferno. É por isso que, às vezes, Deus nos protege. Pois é. Por isso que eu já nem jogo Mega Sena. Aí Deus nos protege das nossas próprias ambições, das nossas necessidades. Exato. Mais, né? Vamos dizer assim, né? A verdade é essa, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Os espíritos veem a Deus? Não. Nenhum? Eu acredito que o superior. Só a minoria. Então, superior, não é não? Isso. Os que são os topo da lista. De Jesus para cima é bem por aí. Só os espíritos superiores veem e o compreendem, porque mesmo, né, não precisa ver, né, tem que compreender Deus na sua suprema sabedoria, amor e bondade, justiça, né? Então, só os espíritos que já têm um conhecimento acima de tudo conseguem ter, vamos dizer assim, essa possibilidade de estar com Deus, né? E os inferiores, de fato, os sentem e o adivinham, né? Agora eu pergunto, por que os inferiores sentem e adivinham a Deus? Isso vem da onde? Lá de dentro, né, pessoal? Essa semente que existe dentro de nós, essa nossa intuição que existe algo além do que a gente possa compreender, que criou tudo isso. Não é possível que as coisas estejam funcionando no universo bonitinho, certinho, de forma equilibrada, que não esteja uma inteligência suprema superior que criou isso aí. A gente compreende, né, e entende isso. É por isso que ele fala, né? Lá dentro a gente sente que existe algo, não ser superior, né? Adivinho, né? Deus, para mim é Deus, porque é o nome que eu posso dar, né? O Supremo Ordenador das Coisas, Jeová, é Deus. Né? Isso que a gente consegue, né, sentir e aprender, né, através disso. Mas, tipo assim, ter aqui pessoalmente na frente, né, aquela coisa, acho que é muita luz, né? É muita luz para nós, para nosso alqueire, né? Vamos falar assim, né? Quando um espírito inferior diz que
Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso lhe vem de Deus? Aí, ó, ele não vê a Deus, mas sente a sua sabedoria. E quando não deva ser feita alguma coisa ou dita uma palavra, percebe como, por intuição, a proibição de fazê-la, né? Aqueles que já têm uma compreensão de si mesmo, principalmente das questões morais, né? O tal do Freire, né? Você tem intuição, puxa, tem coisas que, né, eu não posso fazer, né? Porque vai em conta que as leis de Deus. Quando a gente estuda aqui no Livro dos Espíritos lá, as leis morais, né? A parte 3 do Livro dos Espíritos, lei de adoração, lei de trabalho, a lei de reprodução, justiça, amor e caridade, a lei de liberdade. Quando a gente vê essas leis todas, a gente percebe a grandiosidade de Deus, né? Como tudo é perfeito. E como a gente começa a estudá-la, a nosso intelecto vai começando a se afinar com tudo isso, e a gente começa a discernir o que é certo e errado, o que eu posso e o que eu não devo fazer. Ah, eu posso fazer, posso, mas depois eu vou sofrer se eu fizer isso aqui. Ou seja, a nossa própria inteligência nos vai dando o discernimento para que a moralidade nos sirva também para poder mostrar o caminho correto. É assim que funciona. Ó. Não tem de vós mesmo pressentimento que se vos afiguram avisos secretos para fazeres ou não fazeres isto ou aquilo? Né? Acho que muitos de nós já teve esse pressentimento. Ah, não vou para tal lugar hoje não está legal, não estou me sentindo bem, sabe? Estou com um pressentimento que algo vai cair aquele temporal, é melhor ficar por aqui mesmo, vai vir uma nevasca, ou, tipo uma coisa assim, sabe? Então, Tem vezes que a gente teima contra ele, né? Às vezes você está de noite num local assim, de caminho, aí vem aquela voz assim, ó, não vá por aí não, que, né, alguma coisa pode, você ouve aquela voz, você, né, é a voz te tirando do perigo, né? Aí, se você resolve ir, livre-arbítrio seu, né? Então, muitas vezes esse pressentimento, às vezes são vozes dos nossos irmãos, nossos espíritos amigos, nos querendo tirar de perigo, nos querendo mostrar o caminho correto. O mesmo nos acontece, se bem que em grau mais alto, pois compreendeis que, sendo mais sutil do que as vossas essências dos espíritos, podem estes receber melhor as advertências divinas, né? Essas advertências, como eu acabei de falar do perigo, vêm através desses espíritos benfeitores, no nosso próprio anjo protetor, que está ali sempre do nosso lado, a gente dá um trabalho danado para ele, né? E ele está ali, ó, suando, oh, que menino trabalhoso, complicado, né? Oh, meu Deus do céu, né? Então, não é fácil, às vezes o meu pede férias, ele fala assim, por favor, eu queria sair de férias um tempinho. Né? Manda um substituto aqui, que o negócio tá meio feio aqui. Vamos mandar para outro. Vamos adiantar, pessoal. Tá bom, mas é isso mesmo. O espírito tem circunscrita a visão como os seres corpóreos? Será que os espíritos enxergam da mesma maneira que a gente, pessoal? Você usa as palavras difíceis, Ronaldo. Pare bem, quando a gente encarna... Bionívica. Bionívica, circunscrita, pelo amor. Circunscrita, né? Estão ali junto, vamos dizer, estão naquela região ali, vamos falar assim, né? Como a gente encarna, né? O nosso perispírito se une molécula a molécula, lembra disso? E essas moléculas estão ligadas ao nosso sistema nervoso, ao nosso sistema, aos nossos órgãos, né? Nosso sistema de audição, visão, voar, tudo isso. Ou seja, a nossa visão espiritual, ela vai estar circunscrita o quê? Aquela região ocular, não é verdade? Você vai começar a enxergar por ali, a ver por ali. O meu paladar vai estar ligado aos órgãos que o meu perispírito ligou, que vai me transmitir o sabor das coisas, né? Através da boca, o odor através do nariz. Essas percepções são esses órgãos, por isso que a gente falou lá de sensações, de percepções. Esses órgãos é que vai transmitir ao perispírito, que vai dar ao espírito a ideia do que está acontecendo. Tá? É bem por aí. O próprio espírito em si, né? Ele consegue perceber as coisas por inteiro. Os espíritos falam em geral. Ele não tem um órgão limitador, porque aqui o nosso corpo limita a visão ao quê? Aos olhos. Não é verdade? Você consegue ver com a vista. O espírito não tem vista, não tem esse olho, né? Então ele enxerga por inteiro, por geral. Né? Vamos dizer assim, ele ouve por inteiro. Não tem órgãos para limitar isso aqui. Isso nele, vamos falar assim, né? Vamos ver aqui a resposta. Não, ela reside em todo ele.
Não é verdade? Vamos continuar. Na questão 246, precisam da luz para ver? Será que o espírito precisa de luz para ver? Como a gente viu lá no Da luz começo... externa, não. É porque o que é que a gente faz ver nos nossos órgãos aqui, né? A luz, porque ela impressiona o quê? Os olhos, né? Os órgãos da visão. Essa luz impressiona, a gente capta ela e a gente, a partir, vai perceber as coisas. O espírito precisa disso? É claro que não precisa, né? Ele já tem a dele. Verem por si mesmo, sem precisarem de luz exterior. Para os espíritos não há trevas, salvo as que podem achar-se por expiação. Tá? Por expiação. Então, não tem... se os espíritos eles estão naquelas regiões tremosas, é tudo criação da mente deles, e eles se acham que estão naquele lugar assim porque eles criaram. Eles estão acreditando naquilo. No dia que ele parar de acreditar naquilo, que ele é um espírito, ele vai começar a ver uma luz e ele vai conseguir ver um caminho melhor, né? Aí entra a questão da fixação, entra a questão da consciência, dos pensamentos, aí vai, né? Ver as coisas tão distintamente como nós, será que os espíritos veem igual a nós, pessoal? A partir daqui, que é da resposta anterior, né? A gente já percebe que, né, mais distintamente, porque a sua vista penetra onde a vossa não pode penetrar, nada obscurece, que o nosso corpo limita, né, obstrui, né, a visão do espírito devido às limitações da matéria. Então, não tem como eu querer ver as coisas do universo lá de satélite, as questões mais, vamos dizer assim, ver coisas mais detalhadamente, né, já que os nossos órgãos do sentido limitam isso aqui. Beleza? Vamos lá, então, pessoal. Questão 249. Percebe os sons? Aí entra na questão do som. No espírito, a faculdade de ouvir está em todo ele, como a de ver. O que é que vocês acham? A gente acabou de falar um pouquinho da visão, né? Sim, eu acho que sim. Bom, com certeza, né? Com certeza, né, pessoal? Sim, né? Assim como a visão, né? Percebe mesmo os sons imperceptíveis, os vossos sentidos obtusos. Porque, como disse antes, está sendo limitado pela matéria densa e grosseira. Quando o espírito desencarna, ele tem todas essas percepções, essas sensações ampliadas, né? Todas as percepções constituem atributos do espírito e lhes são inerentes ao ser. Todas, ele fala aqui, ó. Quando reveste um corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos, que a gente acabou de falar também. Deixam, porém, de estar localizadas em se achando na condição de espírito livre, ou seja, não está mais localizado o meu olfato no nariz, o paladar na boca, a visão nos olhos, não. Ele é espírito por completo. Todo ele é visão, todo ele é audição, todo ele, né, vamos dizer assim, olfato, né, de maneira de falar. Entendeu? Questão 251. São sensíveis à música os espíritos? Aí a questão da sensibilidade, né? Será que os espíritos são sensíveis? Né? Sim. Né? Sim, né? Sim. Silvano, sim. Né? Sim. E eles dizem o seguinte, olha que coisa interessante que eles falam aqui, ó. Aludes à música terrena, né? Ele fala assim, você está falando da música terrena, Kardec? Que ela, comparada à música celeste, o que é essa música que vocês ouvem comparada à música celeste, né? A esta harmonia que nada da terra vos pode dar ideia, essa música celeste, uma está para a outra como o canto do selvagem para uma doce melodia, né? Olha que comparação, né, pessoal? Ou seja, né, quando a gente funk. Um rock pesado. Quando a gente chegar no mundo espiritual e ouvir aquelas músicas celestes, aquelas coisas lá do mundo espiritual, né? Quer dizer, né? É uma coisa assim que vai deslumbrar o nosso espírito, né? A coisa assim que a gente vai dizer, puxa vida, né? Eu nunca tinha visto um negócio desse. O que a gente vê aqui de belo, bonito em questões de música, né? Que a gente vê essas músicas clássicas, orquestradas, né? Nem se compara, né? Às que estão lá no mundo espiritual, né? Porque a gente, com os órgãos, vamos dizer assim, as percepções de audição mais apuradas, a gente consegue perceber notas, melodias que a gente, com esse ouvido aqui, jamais já vão conseguir ouvir, né? Jamais, né?
Não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por lhes não ser dado ainda compreenderem outra mais sublime. Olha que consolo, né? Os espíritos vulgares, né? É um consolo, né? A, a música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas, né? Então, não é uma só, né? São várias qualidades sensitivas que o espírito tem. Refere-se à música celeste, refiro que a música celeste, que é tudo o que mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber, né? Só quando a gente estiver no mundo espiritual, a gente vai conceber isso aí. Por enquanto, a gente pode só ter aquela ideia, né? Puxa, como é que será? Como é que é lá? Né? Então, né? Aproveitando... Quer dizer que AC/DC, Emerson Lake esquece. Esses MC que tem aí na vida. Não, eu estou falando de música. Isso aí para mim aqui, isso aí é ouvir o grito dos selvagens. Né? Prefiro... Nossa, mas aí Silvano já chutou o balde. Com todo respeito, eu prefiro ouvir até o canto do Curió do que esse pessoal. Ronaldo, mas apesar de eles falarem aí da música celeste, tem uma música aí que é maravilhosa, tanto a letra como a melodia, que um dos autores disse que só pode ter sido psicografado. Que é aquela música tocando em frente, o Almir Sater. Só pode ser psicografado. Essa música veio pronta. E ontem eu assisti, só que eu não vou lembrar o nome da música, porque que ele também não falou, né? O Christian, daquela dupla Christian Ralph, ele falou, ele foi bem mais claro. Falou, eu acordei, eram umas 3 horas da madrugada, e recebi uma música pronta, a melodia e letra. Ainda apontou para cima. Veio lá de cima. Então, tem alguma coisa. Né? Os espíritos, eles nos inspiram sempre, com certeza, né? Essas melodias, né? Essas músicas, né? Mas, mesmo ele nos inspirando, nunca vai chegar assim aquelas notas sublimes que existem lá no mundo espiritual, né? A gente vai conseguir ver coisas maravilhosas para os nossos órgãos aqui. É lindo, é maravilhoso, né? Até e o entendimento da letra da música, isso também nos, vamos dizer assim, nos fascina, porque ela traz aquela letra maravilhosa, aquela coisa que nos dá força para seguir em frente, apesar da dificuldade, da barreira. Isso é bonito, isso é belo, isso nos ajuda realmente a seguir em frente, né? Coisas que os espíritos vêm trazer para nós, né? Em mensagem, em poemas, em poesia, né? Mas, como se diz, né? Nada ainda comparado ao que existe lá no mundo espiritual, né? Mas são belas, com certeza. São sensíveis os espíritos às magnificências da natureza, às belezas da natureza? Os espíritos são sensíveis? Acho que é uma pergunta muito simples de responder, né? São ou não são sensíveis às coisas da natureza? São. Sim. Mas a gente entra naquele... Eles são sensíveis, mas eles têm que ter o quê? Condições de perceber, que nem todos percebem, né? É verdade? Tão diferentes são as belezas naturais dos mundos que longe estamos de a conhecer. Sim, os espíritos são sensíveis às belezas, essas belezas de acordo com o quê? Com as aptidões que tenham para apreciar e compreender, né? É que nem, vamos fazer um exemplo, né? É que nem você pegar um selvagem e falar de filosofia, né? Ele vai apreciar alguma coisa da filosofia? Não, porque ele não entende nada. Então, para você apreciar até a beleza, você tem que ter uma certa compreensão daquilo, né? Você tem que ter maneira de compreender para poder apreciar aquilo de verdade, né? Senão você vai estar olhando para uma coisa que é só uma árvore com os epês amarelos, né? Mas não te transmite nada, né? Às vezes, né? Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto que, por assim dizer, apagam das particularidades, né? Então, como ele fala aqui, os espíritos elevados, ele vê muitas coisas, muito mais, às vezes, pelo o conjunto da obra, né? Não por uma particularidade, desculpe, né? Não por uma árvore bonita, com folhas, com fruto, né? Mas quando ele olha o conjunto, né? Aquele ambiente, aquele local com as outras árvores, com a grama,
com o sol batendo em determinada posição, é o conjunto, né? É isso que, muitas vezes o pessoal que entende de arte, eles falam assim, o que às vezes é importante é o conjunto todo da obra, né? Às vezes um artista, ele não se revela só por um quadro que ele faz, né? Quando você vê o conjunto todo, você percebe a grandiosidade da obra do autor, né? E isso é Deus, né? Principalmente na natureza, né? Aqui vamos nas questões 253 e 55, para a gente adiantar um pouquinho. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos? Olha que ele entra. Aí a gente entra nas sensações que os espíritos falam lá, né, da questão do sofrimento, né? Será que os espíritos eles experimentam as nossas necessidades de sofrimento, né? Físico, né? Ele frisa, físico. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Silvano, quando você atende um espírito lá nas reuniões mediúnicas, o sofrimento dele é físico, né? Ou o sofrimento dele, vamos dizer assim, é mais moral? É mais moral. Mesmo ele dizendo que está doendo o pé, a perna, a cabeça. Sim. Ele é como se fosse um reflexo ainda, né? Que ele tá, isso. Do reflexo que o perispírito dele está ainda sentindo pela ligação que ele tem ainda com a matéria ou com o fato que gerou aquilo lá. Exatamente, né? Algumas pessoas falam de reminiscências que o espírito guarda por ainda estar ligado à matéria, a mente ainda está muito ligada à matéria, né? Mas fala reminiscência pode estar muito, né, envolvida com às vezes questões materiais. Alguns autores falam assim, não, são ilusões que a mente causa, né? Por ainda estar fixada nessas questões materiais, e ele ainda não se desprendeu, né? Não sabe que aquilo ali já deixou de ser, né? Não existe mais a ferida, tudo. Mas como ele ainda está muito ligado, né, com as paixões, as dores, ao sofrimento em si, que causou até o desencarne, então aquilo para ele ainda é muito vivo, ele não se desprendeu ainda, ele não entende que ele já está no mundo espiritual, e que a mente que está projetando aquilo no espírito dele. E quando ele chega lá na região mediúnica, ele toma um passe, bebe uma água, o que acontece? Nossa, a dor passou, as feridas sumiram, desapareceram. Como desapareceram? Estava aqui, né? Não é para onde é que foi aqui? É um milagre isso aqui, né? Vocês são milagres, vocês são de Deus, como é que pode? Meu braço estava torto, ele está certo agora, né? Eu conseguindo ver, eu não enxergava. Entendeu, pessoal? Vamos lá. Eles os conhecem porque os sofrem, não os experimentam, né? Eles já sofreram, né? Porém, materialmente, como vós outros, são os espíritos, assim, angústias morais que torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. O que faz o espírito sofrer, pessoal, são o quê? As questões morais, angústias morais, né? É apego, é muito orgulho e vaidade ligada às questões materiais, né? Aquela questão da pessoa ser usurária, perdulária, e leva isso para o mundo espiritual e não deixa de ser, e continua sendo aquela coisa pusilânime, ranzinza, né? Então, é complicado, né, pessoal? Então, aí, começa, nossos amigos espantam, desculpe, nossos amigos estampam no próprio corpo perispiritual os sofrimentos que são portadores. Alguns deles se mostram enfermos como se estivessem ainda na carne. E é verdade, a gente cansa de ver isso lá nas reuniões. Membros lesados, mutilações, paralisias e ulcerações diversas eram perceptíveis a rápido olhar. Nossos irmãos sofredores trazem consigo individualmente os estigmas dos erros deliberados a que se entregaram. A doença, como resultante de desequilíbrio moral, sobrevive no espírito, alimentada, aí ele coloca o pensamento, que é um atributo do espírito que a geram. Quando esses pensamentos persistem, aí entra o quê? Pensamento persistente é o quê, pessoal? Fixação. Depois da morte do corpo físico. Então, a vida para ele, o presente, é aquilo ali, aquela dor, aquele sofrimento, tal. Quando ele entende que aquilo ali não é mais, né? Quando ele percebe que existe algo a mais em torno dele, né? Como eles falam que consegue ver uma luz, de tanto orar e pedir a Deus, né? Tá arrependido, sinceramente, aí a luz aparece, as dores vão se minimizando,
né? As úlceras vão sumindo, aí entra naquele processo que a gente vai ter da expiação e depois da reparação. É assim que funciona na vida. Né? É assim que funciona. Na questão dos 5.4, aí Kardec pergunta, e a fadiga? A necessidade de repouso experimentam, né? Será que os espíritos, né, se sentem cansados, pessoal? Ele tem necessidade de repouso? Verônica, sim. Pode falar aí. Fala aí. Sim. Se os espíritos eles sentem têm a necessidade de descansar, ele sente contigo. Ele sente cansado, ele tem necessidade de repousar, o espírito? Eu acho que se eles têm a necessidade de um descanso, não é igual ao nosso, porque nós temos nossa composição ela é diferente. Então, se o espírito, quando a gente está na erraticidade, se nós temos uma forma diferente para nos locomover, uma percepção diferente, nosso cansaço também é diferente. Com certeza, né? Fala, Ricardo. Com certeza. Quer falar? Pelos que eu... Enfim, é a mesma coisa que a Verônica falou. A gente pega os livros do nosso lar mesmo, né? Você vê, o André Luiz tinha necessidade de alimentos, tinha necessidade de descanso, de dormir. Eu acho que depende do grau que eles têm e aonde eles estiverem, né? Se eles estiverem mais próximo do umbral mais baixo, aí as necessidades são maiores, o peso é maior, o ar é diferente. Então, aí depende muito de onde se está para se necessitar desse descanso. E também o espírito mais elevado ou não. É sempre o espírito mais elevado ou não. Isso aí é da elevação mesmo do espírito. Obrigado, Ricardo. Mas essa questão está no umbral, a gente tem outros 500, né? Mas vamos dizer assim, a fadiga está relacionada ao nosso corpo material, porque a gente precisa de que, se a gente, como é uma máquina, né, ela necessita também de repouso, senão ela acaba, né, sendo fatigada, ela acaba, né, deteriorando e morrendo, né, nosso corpo. Quando o espírito não tem mais esse corpo denso que atrapalha a sua locomoção, fazer as coisas, o que é que acontece? A necessidade de repouso, né, de descanso no mundo espiritual é bem diferente do que a nossa. Os espíritos eles dizem que o repouso é que ele não tem uma atividade de pensamento. Isso ele está em repouso. Mas que coisa, né? Deixa eu perguntar. Alguém perguntou aqui, né? Pessoal, vou ter que sair, né? Ana Paula. Tá ok, Ana. Depois você assiste ao restante, tá? Aí ele fala assim, ó. Não pode sentir a fadiga como os entendeis. Consequentemente, não precisam de descanso corporal como vós, pois que não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. Os espíritos falam que o momento que o espírito repousa é aquele que não está, vamos dizer assim, em atividade de pensamento normal, né? Em alguma atividade. Ou seja, se eu estou aqui em uma atividade no computador dando aula, meu pensamento está ligado, está fazendo alguma coisa aqui. Então, eu estou o quê? Né? Vamos dizer assim, trabalhando. Mas como espírito, se eu paro essa atividade, né, e deixo de pensar em algo, esse é o repouso do espírito. Né? Quando ele não está pensando em algo, em alguma atividade. Né? É o que os espíritos falam aqui na questão. Né? Esse é o momento que ele repousa. Né? Mas é por isso que ele fala que é bem diferente do nosso. Né? Porque ele não tem órgãos, né? Não tem coração, não tem pulmão, não tem músculo, não tem nada. Como é que ele vai sentir fadiga? Né? Então, é bem diferente do nosso. Né? Opa, deixa eu passar aqui. Para terminar. Aqui, os espíritos, entretanto, repousam no sentido de estar em constante atividade. Ele não atua materialmente. Sua ação é toda intelectual e inteiramente moral no seu repouso. Quer isso dizer que nos momentos em que seus pensamentos deixam de ser tão ativo quanto o ordinário, e não se fixa em qualquer objeto determinado. Então, esse momento do repouso é um verdadeiro repouso para ele. Né? Nossa, queria que o nosso fosse assim, né? Mas de nenhum modo comparável ao do corpo, né? Tem comparação. A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. Quanto mais elevados sejam, menos precisam de repousar. Né? Então, aqueles espíritos, até o Ricardo falou, está lá no umbral, tudo tal, eles ainda vão sentir a fadiga, essas coisas, porque ainda está muito preso à matéria. E essas sensações
que vão ser passadas para eles, né, devido a essa ligação com a matéria ainda, é o que faz com que eles se sintam cansados, se sintam tontos, se sintam com falta de ar e outras coisas mais. É por aí. Falta mais uma pergunta e a gente vai encerrar, tá, pessoal? Como é, então, que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor, né? Ricardo, você que está lá na reunião, a própria Mona Lisa, que está quietinha, né? Os espíritos chegam lá, diz que está com frio e calor. Por que eles falam isso, né? A gente falou um pouquinho aí, né? Eles falam que estão com frio e calor porque é a sensação que eles têm naquele momento, né? É a sensação que eles sentem. E você, como médium, Ricardo, você consegue perceber essa sensação quando você está incorporado? Eu tive uma sensação, assim, a maior parte, né, dos que eu tive a sensação de ter recebido foram suicidas, né? Uhum. E um deles em específico, né, que aconteceu, eu senti um calor extremamente grande, forte, né? Depois isso eu comecei a sentir um pouco antes ainda de ser abordado, né? Pela pessoa que vem perguntar como é que está o espírito, né? E eu já senti esse calor, achei estranho. E aí a pessoa começou a falar e ele começou a dizer né, o que tinha acontecido com ele. Então eu senti toda essa sensação da queimadura, vamos chamar assim, né? Um ardor forte. E um outro, inclusive foi a Silvinha que estava perguntando na época, ele é enforcado. Então o pescoço, a parte do pescoço estava dolorida. Olha que estranho, né? E eu só via saber disso depois, porque ele inclinava de uma forma esquisita, né? Então. É isso que é a minha sensação desses dois casos, principalmente. Mas essa sensação é porque o espírito consegue transmitir a você o que ele está sentindo. Então, você percebe que... Exatamente. Eu não estava com calor, né? Estava frio. Então, eles sentem isso porque, como eu falei, são reminiscências ainda da ligação que está ainda com o mundo espiritual, né? Os apegos, né? Reminiscências que ainda padecem durante a vida, né? Reminiscências não raro tão aflitivas quanto a realidade, né? Aquela coisa do pensamento fixo, né? Então eles acreditam que estão ali se remoendo de dor, de frio, estou com frio, né? Então a mente dele está fixa naquilo. Então o presente dele no momento é aquilo, ele não vê outra coisa senão aquilo. Quando se lembra do corpo que revestiram, tem a impressão de semelhante a de uma pessoa que, havendo tirado um manto que o envolvia, julga-se passado algum tempo. Agora, se você percebe bem, se não existisse o corpo, se existisse só o perispírito, e o perispírito deixasse de existir, o nosso espírito ia sentir alguma coisa que o perispírito sentia? Não, né? Porque você não está mais ligado, né? O espírito em si não ia sentir nada, né? Mas quando o corpo ainda está... o espírito está ligado ao perispírito, e esse é um corpo. E mesmo com o desencarne, esse ainda fica com o pensamento ligado às questões materiais, né? Vai se passar realmente, principalmente nas questões da consciência, as sensações que quando em vida se estava, né? Vamos lá, pessoal, para encerrar nossa aula de hoje. Dúvida, pessoal? Desculpe, eu passei um pouquinho do tempo, né? Depois você me cobre isso aí lá na frente, tá? Querem responder ou querem encerrar? Quer. Vamos lá, né? As sensações e percepções dos espíritos variam de um indivíduo para outro, certo? Certo, verdadeiro. Todo mundo concorda com o Ricardo? Sim. Beleza, vamos lá. O estado de encarnado reduz as percepções do espírito. Verdadeiro. Isso aí é mais que óbvio, né? Se está encarnado, com certeza, né? Vai limitar, né, as percepções do espírito, né? O espírito desencarnado não tem sensações como de dor e de frio típicas do indivíduo encarnado. A gente acabou de ver, né? Falso. É falso, né, pessoal? Os sofrimentos deste mundo pelo qual passamos podem ser evitados? Pode ser evitados. Sim, livre-arbítrio. Verdadeiro. Verdadeiro? Verdadeiro. Acho. Opa, isso aqui Falso. tá errado. Não. Os sofrimentos deste mundo pelo qual passamos podem ser evitados. Isso aqui é verdadeiro. Pode. Tá? Verdadeiro. Verdadeiro. Está errado aqui. Está errado aqui. O professor errou.
Tá errado. Foi na hora de colocar e a gente acaba copiando, né? Acaba esquecendo de mudar, né? Quanto mais desmaterializado se achar, menos sensação dolorosa experimentará. Verdadeiro, verdadeiro. Com certeza, né, pessoal? O estado moral vai ser verdadeiro. A faculdade de ver os espíritos inerente à natureza difunde-os por seu ser como a luz de um corpo luminoso. Verdadeiro, verdadeiro. É verdadeiro. E para encerrar, os espíritos sentem frio e calor? Está lá em cima também, né? Depende, verdadeiro. Pode ser que sim. Aqui eu estou falando, eles sentem frio e calor, os espíritos, geral. Falso. Os espíritos superiores sentem frio, calor? Não, né, pessoal? Não, falso. Pessoal, muito obrigado. Desculpe eu ter passado do tempo de vocês aí. Eu agradeço, né, a compreensão de vocês. Espero que vocês tenham compreendido essas questões de percepções, sensações, tal, e sofrimentos dos espíritos, né? Eu fico feliz se vocês compreenderam e tudo certo. Se alguém um dia perguntar, se tá... Só uma perguntinha para o Ricardo. Você deve ter sido uma criança chata, né? Elétrica, né? Um menino elétrico. Desde pequeno. Respondia tudo, né? Elétrico, é demais, né? Mas pior que não. Estou em metade lá pensando, ele já responde. Não dá nem chance, né? Não dá. Eu fiz curso de leitura dinâmica. Eu fiz um curso de leitura dinâmica e memorização há muitos anos atrás. E eu pratico. Então, eu leio muito rápido. Tá doido? Eu fiz, continuo do mesmo jeito, que nem ritmo baiano, né? Bem devagar. Mas, pessoal, uma boa semana para vocês. Tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima semana, tá bom? Tchau. Beijo para vocês. Beijo.